Oi, pessoal, tô aqui mais um dia gravando esse vídeo para vocês, querendo abençoar a vida de vocês, né? E eu queria ler um texto, um começo de um versículo que está em Daniel 13, e daí vocês podem ler até o 25. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo porque não aceitaram se dobrar perante outros deuses, que não fosse o Senhor nosso Deus. Em Daniel 6, a partir do 12, Daniel foi lançado na cova de leões porque não deixou de orar, mesmo diante da morte, de um decreto que o levaria à morte. Jeremias 38:6 pregava arrependimento e profetizava da parte do Senhor, falando para que arrependesse, para que obedecessem o Senhor. Atos 15:17 prenderam os apóstolos por fazerem milagres no nome de Jesus. Atos 6:18 Estevão foi apedrejado por falar de Jesus. E Atos 12:1 Herodes manda prender Pedro e a igreja, orando incessantemente, Deus envia um anjo para livrá-lo da prisão. Atos 16:19 Paulo e Silas são presos e recebem açoites por curar uma jovem que estava possessa de um espírito adivinhador. Então, são textos que mostram pessoas passando dificuldades, às vezes lutas, porque para servir a Deus, para poder realmente não negar o nome do Senhor, não negar a sua fé, né? E eu quero fazer uma pergunta: o que impede você de servir a Deus? Ali como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles não deixaram de adorar o Deus, não quiseram se prostrar diante de uma imagem de um rei, né? Nabucodonosor. Então eles foram lançados na fornalha de fogo. E quando eles foram lançados porque se recusaram a se prostrar diante de uma imagem de escultura, né? Uma imagem de um Deus, de um outro Deus que o rei tinha feito ali. Então eles foram lançados na fornalha, né? E até eles falaram assim, né? Se o Senhor não livrar, mesmo assim nós não nos prostraremos diante da imagem, né? E eles foram lançados ali, mas eles não negaram a fé deles. Eles continuaram servindo a Deus da mesma maneira. E ali o Senhor os livrou na fornalha de fogo. Não livrou eles da fornalha, mas na fornalha. Estava um quarto homem lá, como disse o rei, né? Com aparência de um Deus, né? Que é, a gente crê que é uma teofania, que é a aparição de Jesus no Velho Testamento. Daniel 6:12. Que fala de Daniel sendo lançado na cova dos leões, também porque foi impedido de orar, né? Aquelas pessoas ali invejando a fé dele, tentando impedir ele de orar, colocaram um decreto, instigaram o rei a colocar um decreto que só deveriam orar para o rei, né? Não orar, né? Para outros deuses, mas para o rei. E ele não se intimidou com isso. Foi para o quarto dele, ele costumava orar 3 vezes ao dia. Ele não se intimidou com isso. Ele continuou confiando em Deus, foi lá fazer a sua oração e foi preso e foi lançado numa cova de leões. Mas o Senhor mandou um anjo para fechar a boca dos leões e o livrou, porque ele não desistiu da sua fé, não desistiu de obedecer, não desistiu da comunhão com Deus. Glória a Deus. Jeremias, que pregava arrependimento e profetizava, né? Porque o povo pecava, e Jeremias vinha ali falando da parte do Senhor para que obedecessem, né? Para que as pessoas se arrependessem dos seus erros, dos seus pecados. Foi uma pessoa que pregou arrependimento, um profeta que pregou arrependimento para o povo, para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Foi lançado também numa cisterna, né? Com lama, sem água e sem pão. Mas o Senhor também trouxe livramento sobre a vida dele, glória a Deus. Prenderam também os apóstolos, porque eles faziam milagres no nome de Jesus. Milagres. Mas Deus também os livrou. Estevão, né, foi apedrejado. Esse não foi livre aqui no mundo, mas foi arrebatado para o céu, ele foi levado, ele viu a janela dos céus aberta, né? Então ele viu a glória do Senhor e o Senhor o resgatou, né? O salvou, né? Ele foi morto, mas foi salvo, né? Glória a Deus, porque ele viu, mesmo diante de ser apedrejado, ele não se calou de falar do amor de Jesus, ele não se calou de falar da palavra do Senhor. Pedro também, né? Que foi preso porque também falava do amor do Senhor, também falava da salvação em Cristo Jesus, e a igreja, né, orava para que ele fosse liberto e ele foi livre. Paulo e Silas foi preso porque eles libertaram uma jovem
de um espírito adivinhador, que é contrário à vontade do Senhor, que é errado, né? Perante o Senhor, perante a palavra do Senhor. E eles receberam açoites, foram açoitados ali na prisão. Mas sabe o que eles fizeram ali na prisão? Eles adoraram a Deus, eles louvaram a Deus, eles exaltaram o nome do Senhor. E o Senhor enviou um anjo e os livrou da prisão. E não só livrou ele, como todos aqueles que estavam presos ali com eles. E acabou que foi o carcereiro, né, que ia ser morto, porque os presos estavam todos soltos, que os anjos vieram ali, o anjo do Senhor veio ali e livrou a todos, né, Paulo e Silas e a todos que estavam ali. E ele, diante de Paulo, falou isso, e Paulo trouxe uma palavra para ele, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ele creu, porque ele viu o milagre do Senhor acontecendo naquela prisão, né? Então, diante de tudo isso, eu quero falar para vocês o quê? O que tem impedido você de buscar a Deus? O que tem impedido você de ir para uma igreja, de ouvir a palavra do Senhor? Agora as portas já estão abertas, né? Os cultos já estão acontecendo. Vamos buscar a verdade no Senhor. Vamos nos colocar diante do Senhor. Esses profetas e discípulos passaram tantas provações, tantas lutas, dificuldades, né? E não deixaram de buscar a Deus. Não deixaram de buscar a Deus, né? Eles tiveram a vida como essas lutas, como provações, mas que os levaram para o Senhor, não afastaram eles de Deus, né? Muitas pessoas estão na igreja, às vezes estão buscando o Senhor, de repente acontece uma luta, acontece uma dificuldade, e o que acontece? Abandona o Senhor, abandona a igreja. Gente, a última coisa que nós devemos fazer é abandonar a igreja, abandonar a palavra do Senhor, abandonar o nosso Deus. Que, meu Deus, olha o que essas pessoas, esses profetas e discípulos passaram e não abandonaram, não deixaram o caminho do Senhor, né? Buscaram o Senhor, mesmo diante da morte, eles não negaram a sua fé, não negaram estar na presença do Senhor, não negaram o Deus que eles servem, né? O Deus que salva, não é mesmo? Então, isso que eu queria falar para vocês nesse dia, né? Para que, diante mesmo de lutas, isso sirva como combustível para que venhamos buscar mais o Senhor, não desistir da nossa fé, não desistir da nossa caminhada com Deus. O Senhor é tudo para nós. Pense, se acontecer alguma coisa com a sua vida, para onde você vai? Para onde você vai? Né? Todos queremos ser salvos, queremos ir para a glória, queremos ir com o Senhor. Então nós temos que buscar o Senhor em vida, temos que, mesmo diante de lutas, eu digo porque todos nós temos lutas, mas nós temos que ser perseverantes e constantes na vontade, na oração, na busca pelo Senhor, né, em ser transformados, aperfeiçoados, né, como diz a palavra do Senhor, né, que seremos aperfeiçoados até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, né? Então vamos nos manter firme, vamos ter esses discípulos e profetas como exemplos que mesmo diante da morte não negaram o seu Deus. Então mesmo diante das nossas dificuldades, das nossas lutas, às vezes respostas que não temos, às vezes sonhos que não são realizados, o que é maior para você, o seu sonho ou o seu Deus? O que é maior para você? Ser salvo é mais importante, ser salvo ou ter alguma coisa? Ou ser alguma coisa? Para mim o mais importante é ser salva. Não importa o que aconteça comigo nesse mundo. Importa que Jesus é o meu Senhor e eu tenho a fé da minha salvação em Cristo Jesus. Vamos buscar o Senhor independente das lutas, dificuldades, das circunstâncias que vivemos, das circunstâncias que cercam as nossas vidas, né? Muitas vezes nós nos frustramos, sim, decepcionamos, mas temos momentos de alegria, de bonança. Deus tem suprido, tem sido bom, o Senhor tem permanecido fiel para com as nossas vidas. Eu queria ler também Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amai-vos. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação.
Na oração perseverantes, compartilhai as necessidades e praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de ser orgulhosos. Aleluia. Considerai com o que é humilde. Não seja sábio aos próprios olhos. Aleluia. Olha esses versículos que estão nos ensinando aqui, né? Para sermos perseverantes, constantes, para praticarmos aquilo que temos aprendido da palavra do Senhor, para andarmos em santidade, né? Tá falando aqui que em meio à tribulação, à luta, né, para sermos perseverantes, porque, como eu disse já num versículo, né, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao Senhor, não é mesmo? Nós temos luta, muitas são a aflição dos justos, mas o Senhor nos livra de todas elas, né? E a nossa tribulação, ela produz peso de glória, aleluia. Né? Então nós teremos o nosso galardão, nós seremos ali recompensados pelo Senhor aqui nessa terra por servir a Deus, e também quando nós partimos daqui nós estaremos perante o tribunal de Cristo para recebermos o nosso galardão, né? Aquilo que nós fizemos em vida, né? No nome de Jesus, as coisas boas que nós fizemos nessa terra. Então vamos buscar o Senhor, vamos nos fortalecer no Senhor, mesmo diante de luta, de enfermidade, de, às vezes, sei lá, tanta coisa que acontece com as nossas vidas, né? Às vezes nós estamos sentindo diminuídos, às vezes nós estamos não estamos sendo reconhecidos, às vezes estamos com luta no nosso casamento, na nossa família, não importa o que nós estamos passando. Maior é o Senhor sobre as nossas vidas, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, né? E as aflições desse mundo, né? Não pode se comparar com a glória que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Amém? Ele nos ama, Jesus nos ama. Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas para que pudéssemos ser vencedores, para que possamos viver nessa terra honrando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor e também receber nessa vida a recompensa daqueles que amam o Senhor. Amém? Vamos nos manter firmes, olhar como exemplo esses profetas, discípulos que passaram tantas lutas aqui e permaneceram firmes no Senhor, e são ali reconhecidos pelo Senhor, e o Senhor enviou anjos para livrar eles das lutas, dessas dificuldades, e tão grandes foram que até mesmo o Senhor Jesus apareceu ali na fornalha de fogo, né? Uma passagem que fala da teofania, da presença de Jesus no Velho Testamento, antes que ele nascesse aqui nessa terra para nos salvar. Glória a Deus. Né? Então vamos nos manter firmes no Senhor, amém? Que você possa compartilhar esse vídeo, para que possa abençoar mais vida. Eu vou estar aqui sempre trazendo uma palavra para você, da parte do Senhor. Que você possa curtir, comentar, se tiver algum pedido de oração. Eu vou, com a graça de Deus, orar por você e responder, amém? Obrigada por abençoar a minha vida, por estar abençoando esse canal. Em nome de Jesus, eu vou orar por você, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar essa vida. Não sei o que ela está passando, mas o Senhor conhece as lutas, dificuldades, Pai. O Senhor é um Deus que pode todas as coisas, que basta uma palavra do Senhor e as coisas se transformam, Pai. Tua palavra diz que o Senhor nos livra de todas as nossas aflições. A Tua palavra diz que Tu és o nosso Senhor, aquele que supre as nossas necessidades. O Senhor é que cura todas as nossas enfermidades. Então nós nos entregamos diante do Senhor. Tu podes libertar as nossas vidas, Pai, daquilo que não provém do Senhor. Guarda, nos livra, Senhor, de todas as ciladas do inimigo. Vem com Teu poder. Nós oramos, Pai, e Te agradecemos porque sabemos da Tua fidelidade, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é bom e que a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Oh, Deus de graça e amor, vem sobre cada vida, Pai, trazendo conforto, trazendo graça sobre essas vidas, Pai, que elas possam sentir a Tua presença. Eu oro, Pai, te agradecendo desde já, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. A paz do Senhor. Amém. Até a próxima.